Todo mundo achou, amém? Alguém precisa de misericórdia ainda? Então vamos para o CCC, entender um pouco mais de Bíblia. Vamos estar depois de Atos, depois de João. Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Aleluia. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, você compartilha a Bíblia com ele. Vamos dar uma carona santa, né? Com a palavra de Deus. Romanos 8, 28. Vamos lá, hein? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos repetir esse texto? Vamos lá? Eu creio que a maioria até já conhece de cor, né? Eu gosto muito desse versículo. Tem uma verdade poderosa, mas colocar em prática às vezes é difícil, né? Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora você vai falar para quem está do seu lado, repete para quem está do seu lado. Olha lá, pode falar. Sabemos. Você tem que perguntar se você sabe mesmo. Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Aleluia. Aí a pergunta que você tem que fazer agora: você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para você. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, a tua palavra é poderosa. Fala o nosso coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, há pessoas que nessa noite estão passando por perdas, estão passando por momentos difíceis, mas a tua palavra diz que todas as coisas cooperam. Por isso, Pai, nós queremos entender a tua palavra nessa noite. Revela-la a nós, Espírito Santo de Deus. Amém. Meus queridos, poucos na vida têm praticado esse ensinamento. É muito bonito, né? O apóstolo Paulo fala, e ele não fala no melhor momento da vida dele, possivelmente ele estava preso, mas ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus queridos, Deus sempre está preocupado com o nosso bem. Amém? Deus sempre está preocupado com o seu bem. Deus sempre está preocupado com você. Mas nós achamos que Deus só age nas coisas boas, né? Você está passando na rua, acha uma nota de 100 reais, glória a Deus, Deus é bom. Mas para você achar uma nota de 100, alguém teve que perder. Aí você que perdeu a nota de 100, puxa vida, Deus não estava comigo, mas Deus estava fazendo você para dar para outro achar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que você julga ser algo ruim, Deus pode transformar em coisa boa. Porque coisa boa e coisa ruim, isso é aos seus olhos, aos nossos olhos. Mas e aos olhos de Deus? Como Deus está vendo essas coisas? Como é que Deus está vendo a situação que você está passando, o problema pelo qual você está passando? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que eu aprendi? Nosso Deus é um Deus econômico. Nosso Deus trabalha com a reciclagem. Lembra de Jesus quando multiplicou os pães? Eram poucos pães, poucos peixes. Ele multiplicou, alimentou a multidão. E a Bíblia diz que sobraram quantos cestos? 12 cestos. O que Deus mandou fazer? Jesus mandou fazer? Guardar. Então Deus não desperdiça nada. Ele recicla. Você está passando por um problema? Deus vai reciclar e transformar isso numa bênção. Deus não vai te mandar o problema, mas Ele vai reciclar esse problema e vai transformar isso para que seja algo de crescimento na sua vida. Porque Deus está interessado no seu crescimento. Eu vou explicar isso nessa noite, você vai entender direitinho aonde eu quero chegar e entender como Deus trabalha. Vamos lá para Gênesis, capítulo 26. Vamos ver a história de Isaac. Gênesis 26, a
a partir do versículo 12. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, ok? Agora está mais fácil, né? Gênesis 26. Gênesis é o primeiro, Apocalipse é o último. E aquela coisa, né? Às vezes você está carregando a Bíblia e você fala: ah, eu estou levando um livro. Não, você está levando 66 livros. São 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Vamos lá então? Gênesis 26. Olha só a partir do versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem e prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitma. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicar-ei a tua descendência por amor de Abraão, seu servo, meu servo. Meus queridos, a história de Isaac é interessante. Isaac chega na terra dos filisteus e a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Deus trouxe prosperidade sobre a vida de Isaac. E Isaac começou a plantar. Você imagina, colher a 100 por um. O texto diz que era época de seca, de escassez. E você imagina, só ele colhia. Todo mundo plantava, mas quem colhia e prosperava era Isaac. E isso atraiu o quê? A inveja dos filisteus. E a Bíblia diz que ele ficou muito rico, ele começou a ficar muito forte naquela terra. E aí, a inveja, os invejosos sempre vão tentar entulhar poço, né? Aquilo que eu falei aqui esses dias, você vai achar gente para chorar com você. Porque chorar com os outros é fácil, né? Mas se alegrar com aqueles que estão felizes é difícil. Porque geralmente as pessoas podem ver a desgraça dos outros e chorar junto. Mas, passei no concurso. É mesmo, você passou, vou ganhar 10 mil. É mesmo, é difícil achar, né? Morreu fulano, vou chorar junto. Mas a Bíblia aqui fala que Isaac, ele teve que sair daquela terra, foi para outra terra, próximo dali, e ele abriu os poços que o pai dele tinha aberto. E quando o pai morreu, Abraão, os filisteus foram e entulharam os poços. E ele abre os poços e ele coloca os mesmos nomes que o pai dele tinha colocado antes. Porque naquela época, ter um poço era ter muito dinheiro. Você imagina, no deserto, quem tem água, tem tudo. Não é verdade? Então você está tranquilo que você abre a torneira, tem água na torneira. Você vai no banheiro, tem água. Tem uns que deixam até a torneira aberta achando que é uma fonte ali. A água está descendo da caixa, não passa pela cesana e vai direto. Mas naquela época, ter água, ter poço de água, era ter dinheiro. E você imagina, Isaac aqui no texto diz que ele era muito próximo, porque ele tinha os poços. Então ele podia plantar, ele podia ter rebanho, ele podia cultivar, porque ele tinha como alimentar o seu rebanho. Aí, meus queridos, se você começar a analisar a história de Isaac,
você vai ver que Isaac, ele aparece pouco. Abraão, você vai ver a história de Abraão, Deus conversando com Abraão, sempre, em várias ocasiões. Abraão alargando as tendas, Abraão conquistando. Aí quando chega em Isaac, dá uma parada. Isaac, ele vivia muito da experiência do pai dele e da conquista do pai dele. O pai dele entregou para ele uma fortuna, era só ele administrar. Que coisa, né? Jacó já foi diferente. Jacó foi para uma outra terra, fugindo da casa do pai, Isaac. Lá ele teve que trabalhar para os outros, lá ele teve que construir família. Então você vê Jacó logo fazendo um compromisso com Deus antes de entrar na casa do tio dele. Ele fala: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor quiser prosperar, eu vou voltar e vou dar um dízimo de tudo que eu arrecadar. Então você vê Abraão, um homem que a Bíblia fala sobre muitas experiências com Deus. Você vê Jacó, mas quando chega na vida de Isaac, entre os dois, você vê um homem que pouco se fala sobre a experiência. Ele vivia do passado. E tem muito crente que quer viver da biografia dos outros. Tem muito cristão que quer viver daquilo que os outros conquistaram. Abraão, para conseguir chegar onde chegou, ele teve que lutar. E Abraão, é interessante que em uma das ocasiões que Deus fala com ele de uma forma muito profunda, foi logo após ele se despedir de Ló, seu sobrinho. Ele se despede de Ló, e aí Ló pega a melhor parte, o melhor lugar para cultivar, e Abraão vai com o seu rebanho para outro lugar. E depois que isso acontece, Deus aparece para ele e fala o seguinte: Abraão, sai da tenda. Ele sai, olha para as estrelas dos céus, olha para o céu. E Abraão olha, aquele céu cheio de estrelas, e ele fala: você consegue contar as estrelas? Assim será a sua descendência. Abraão não tinha nenhum filho, e Deus já fala que ele seria pai de uma grande nação. Mas você vê Deus falando com Abraão, depois que Abraão tomou um passo de fé, porque Deus disse para Abraão o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, vai sozinho para uma terra que eu vou te mostrar. Aí Abraão leva quem? Leva Ló com ele. Não era para levar ninguém. E agora, quando ele toma esse passo de fé, aí você vê Deus mais uma vez falando com ele: a minha aliança é com você, Abraão. Eu vou te fazer prosperar. E meus queridos, aí Isaac, o que acontece com Isaac? Isaac, ele andou na sombra do pai de Abraão, andou pelos mesmos lugares do seu pai, ele administrou aquilo que ele tinha recebido do pai, e ele se instala justamente no meio dos filisteus. Meus queridos, Deus não queria que Abraão ficasse ali, e os filisteus, eles começaram, não foi Deus que mandou os filisteus perseguirem a Isaac. O que aconteceu? A riqueza dele fez com que os filisteus o beijassem. E Abimeleque diz: ó, Isaac, sai daqui, que você cresceu muito, você está muito rico, você não pode ficar no nosso meio, não. E aí a Bíblia diz que Isaac vai para Gerar, que era próximo, e abre poços. Gente, a mão dele, aonde tocava, abençoava, porque quem está com Deus, aonde você toca, pode ser um deserto, Deus vai te fazer prosperar. Amém? Quem tem marca da promessa, pode ser um deserto que for, vai prosperar. Você toma posse disso? Amém? Então você não precisa se preocupar em agradar fulano, ciclano, você tem que agradar a Deus. Se a marca da promessa está sobre a sua vida, você vai prosperar. Então, se você abrir uma quitanda para vender salgado ali, você vai vender mais do que os outros. Se você abrir uma padaria, você vai vender mais do que os outros. O que você for fazer, a sua mão, ela é ungida. Você tem a mão ungida? Amém? Você vai: pastor, onde eu boto a minha mão, a lagoa seca. A gente fala assim, né? Onde eu piso, a lagoa seca. Então tem alguma coisa errada. Você tem que começar a avaliar a sua vida espiritual com Deus. Mas aí Isaac, ele mais uma vez não dá certo, e ele sai de perto dos filisteus, abre um poço, e depois que ele abriu esse poço, não houve perseguição. Aí ele coloca um novo nome. Aí ele quer dizer: agora Deus nos fará prosperar. E meus queridos, aí ele não fica só naquele lugar. A Bíblia diz que ele vai para Berseba, ou seja, ele se afasta dos filisteus. E aí o que acontece? Assim que ele se afasta dos filisteus, Deus aparece para ele e fala com ele: Isaac, eu vou te abençoar nessa terra, eu vou fazer de você frutífero,
eu vou abençoar onde você está. Meus queridos, Deus pegou um problema. Isaac poderia falar: Senhor, o Senhor me fez prosperar, e agora os filisteus estão me tirando daqui, eu vou sair daqui, eu amo essa terra é produtiva, eu vou ter que sair daqui. Meus queridos, Deus aproveita um problema e transforma numa bênção na vida dele. Amém? Talvez Deus está fazendo isso com você. Ele está te tirando de uma zona de conforto, te levando para um outro lugar, para te fazer prosperar, para fazer você abençoado. Amém? Então, meus queridos, outra vez nós vemos na Bíblia também, lá em Atos, quando a igreja começa a ser perseguida. Estava tudo bom, né? Jerusalém cheia de crentes. A Bíblia diz que havia mais de, pela história, né? Havia mais de 100 mil cristãos em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade pequena, você imagina, era a paz do Senhor para tudo quanto é lugar nas ruas de Jerusalém. E aí, a palavra de Deus diz que começa uma perseguição contra a igreja. Os cristãos começam a morrer, começam a serem mortos, perseguidos. Deus não estava por trás da perseguição. Mas o que Deus fez com a perseguição? Eles saíram pregando a palavra, porque a ordem era Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e os confins da terra. Eles só estavam em Jerusalém. Então a perseguição, Deus pega e transforma aquilo em bênção para a igreja. E a igreja começa a crescer, porque Deus, o nosso Deus, para Deus não existe refúgio. Tudo para Deus é reciclável. Fala para quem está do seu lado: tudo para Deus é reciclável. A perda, pode falar, perda se torna lucro. Então Deus vai te reciclar. Deus vai te reciclar. Você está passando por um problema, Deus vai reciclar. E Deus vai usar isso. A perda vai se tornar lucro. E é engraçado que o diabo se tornou o primeiro agente de missões. O diabo levantou a perseguição contra a igreja. Ou seja, Deus usou o que ele fez para fazer com que o evangelho chegasse até nós hoje. Coisa maravilhosa, né? Aí nós vemos Paulo e Silas pregando o evangelho, andando, pregando o evangelho. Vão parar onde? Na prisão, gente. Era para os dois ficar reclamando: mas está vendo, eu vim pregar a palavra de Deus, estou vivendo para Deus e estou sendo perseguido. Tem crente que é assim, né? Estou vivendo o evangelho e aqui o vizinho me persegue. Eu estou vivendo o evangelho e dentro de casa eu tenho problema. Eu estou vivendo o evangelho e no trabalho sou perseguido. Tem gente que é assim, né? Vive reclamando. Paulo e Silas na prisão, eles faziam o quê? Cantavam. Gente, Deus transforma a prisão de Paulo e Silas em conversão da família do carcereiro. Primeira igreja foi criada naquela casa. Coisa maravilhosa, né? Deus, Ele transforma todas as coisas. Ele transforma aquilo que é prejuízo para você em lucro. Quando José, vocês conhecem a história de José. José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Foi Deus que mandou eles venderem José? Deus não mandou os irmãos venderem José. Mas Deus pegou aquilo que os irmãos tinham feito e transformou em quê? Salvação para toda a humanidade. Porque todo mundo estava passando fome naquela época. Aí Deus usa essa circunstância para transformar. E é engraçado que José, ele tinha um coração e ele decidiu ser fiel a Deus no Egito. Meus queridos, às vezes a gente fala, né? Ah, pastor, ninguém está vendo, né? José estava no Egito, na casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar colocou ele para governar a casa. Debaixo de Potifar, quem mandava era José. Potifar só sabia o que ele ia comer na hora de comer, porque José controlava tudo. Senha do cartão de crédito, controlava tudo. Potifar não tinha acesso a nada, ele não tinha nem o extrato do banco, se tivesse banco naquela época. Mas Potifar confiava em José. José era um homem fiel, íntegro, fiel a Deus. E a esposa de Potifar começou a dar em cima de José. A Bíblia diz que José era formoso, era um rapaz bonito. E ele podia pensar o seguinte: estou aqui no Egito, sou novo, Potifar está na guerra, a mulher do cara está aí mesmo, estou cheio de hormônio, eu vou aproveitar. Ele fez isso? Fez não. Ele era fiel a Deus.
Ele sabia que quem tem promessa de Deus não vacila nessas coisas. Meus queridos, um prazer de uma relação sexual ilícita vai durar o quê? 5 minutos, 10 minutos e depois. E o prejuízo espiritual que você tem com Deus é muito grande. Por isso que antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que pensar o seguinte: o que Deus está pensando e vai pensar nisso? Deus vai se alegrar nisso que eu estou fazendo? E aí, meus queridos, José, a Bíblia diz que ele larga até a capa, né? Ele foge. Aí eu fico imaginando a cena, né? Quando eu leio a Bíblia nesses capítulos, eu fico imaginando a cena, eu posso imaginar aquilo ali. A mulher de Potifar dá em cima de José, aí José foge, deixa a capa, e a Bíblia diz que era todo dia a mulher de Potifar insistia, e ele sempre fugia. E naquele dia a capa ficou, e a mulher ficou revoltada. Guardas, prenda esse judeu sem vergonha. Tentou melhor, judeu não, né? Era um hebreu. Naquela época não se chamava de judeu, porque ainda não tinha a nação de Judá. Mas prenda esse hebreu sem vergonha, tentou contra mim, aqui é a capa dele. Aí injustamente ele vai preso. Ele podia reclamar, mas Deus, o que adiantou ser fiel? O que adiantou te honrar? O que adiantou fazer tudo certo? Estou preso agora injustamente. Ele fez isso porque ele entendeu que Deus recicla. Entenda uma coisa: Deus recicla as desgraças e transforma em bênção. Fala quem está do seu lado, repita para ele: Deus recicla a desgraça e transforma em bênção. Deus converte os problemas em bênçãos. Aí ele vai para a prisão. Pastor, que bênção que tem ficar 7 anos na prisão. Lá na prisão ele conhece 2 pessoas e ele adivinha o futuro, um seria morto e outro voltaria a ser copeiro do rei. E lá na prisão ele adivinha o futuro deles. E o que acontece? Esqueceram dele de novo. Esqueceram dele, deixaram ele lá. Era para ele mais uma vez ficar revoltado. Mas o nosso Deus é um Deus que recicla as coisas. Meus queridos, às vezes a gente fala tanto em livramento, mas livramento, a Bíblia, Deus nos promete livramento. Livramento é para aflição. Jesus prometeu: no mundo tereis o que mesmo? Tem crente que tem caixinha de promessa. Vocês já viram caixinha de promessa? Caixinha de promessa só tem coisa boa. Ninguém abre a caixinha de promessa e diz: hoje o pneu do carro vai furar. Não é. Deus é contigo, varão valoroso. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ou seja, só tem coisa boa. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E eu não vejo nenhum crente orando: Senhor, a aflição minha de cada dia me dá hoje. Só fazer o pão nosso de cada dia me dá hoje. Mas ele prometeu que nas aflições ele daria o quê? Ele daria livramento, meus queridos. E Jó, gosto da história de Jó, porque Jó ele diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. É fácil dizer isso sem passar por problemas, né? Mas Jó perdeu bens, Jó perdeu os filhos, perdeu a saúde. Era para Jó reclamar, né? Mas ele sabia que Deus era um Deus que recicla os problemas e transforma em bênção. Aleluia! Amém? Tem gente que quer pular etapas, quer sair do capítulo 1 de Jó e pular no capítulo 42. Não quer passar 41 capítulos navegando, sendo refinado. E eu quero dizer para você o seguinte: quando você vem para o cristianismo e você aceita Jesus, as provações elas virão. Mas as provações não virão para que você seja jogado no chão, mas para que você se torne cada dia mais puro como ouro, porque o ouro é refinado no fogo. É assim que o ouro é refinado. Meus queridos, quando eu analiso a minha própria vida, muitas perdas, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Nunca me esqueço do acidente de carro que eu tive. Eu levava a Lusa para fazer uma clínica de música lá em Iuna, lá no alto do morro. E na volta, deixei para a Luz e a Isabela no neném. Na volta, eu perdi o controle do carro. E eu tinha um carro que eu gostava muito daquele carro, um Verona, todo equipadinho, bonitinho.
e eu perdi o controle. Ninguém acho que nem conhece mais o Verona, né? Já passou essa época, né? Mas era um carro bom. E na volta eu perdi o controle do carro numa reta. O carro voou. Pra vocês terem uma ideia, o carro quebrou os fios do poste de alta tensão lá embaixo, onde eu caí. Quebrou de teto, quebrou, apagou o vilarejo todinho. Foi um precipício. E o carro caiu, acabou o carro. E eu saí, durante a queda, Deus falou: a sua vida está nas minhas mãos. A hora que eu quiser eu te levo. Eu saí do carro, Senhor, para onde eu quero? Porque eu estou enlouquecendo, já estou na área. Porque Deus tinha me chamado para ser um pastor, eu não queria ser pastor não, eu fugia disso, para fugir mesmo. Mas Deus falou: a hora que eu quiser eu te levo. Eu falei: Senhor, não quebra mais carro, não estou aqui, eu já estou aqui nesse negócio. Quem tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Deus está chamando, Deus está permitindo que as coisas aconteçam, mas você tem que transformar isso em bênção. Enquanto você não transformar, o que vai acontecer? Deus vai permitir que as coisas continuem acontecendo na sua vida. Eu sei que não foi Deus que mandou o acidente, mas eu sei que Deus transformou aquilo em bênção na minha vida. Olha só o que o salmista no Salmo 119, olha só a Bíblia lá, você entendeu o que eu estou falando. Salmo 119, lá no versículo 67, Davi, ele fala algo interessante. Salmo 119, 67, ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha só o versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O que Davi está dizendo? Ele está dizendo que foi Deus que mandou os problemas, não. Mas ele está dizendo: Senhor, antes, ou seja, ele está falando: Senhor, obrigado, porque antes de eu ser afligido, eu andava errado. Gente, eu fiz capelania, trabalhei como preso mais de um ano. E um chegou para mim um dia e falou o seguinte: pastor, eu agradeço a Deus todo dia por eu estar aqui preso. Eu rapaz, por quê? Porque aqui eu encontrei Jesus. Se eu tivesse lá fora, eu estava morto. Aqui eu encontrei Jesus. Uma vez eu conversando com uma mãe, essa mãe, o filho tinha acabado de ser preso com 17 anos. E engraçado que para a mãe o filho sempre é inocente, e o filho dos outros quer má companhia, né? O filho dela nunca é má companhia, né? Sempre assim: ah, meu filho andava com má companhia, né? Só o filho dela que é boa companhia. E ela veio pedir ajuda: o senhor pode ajudar a tirar meu filho da cadeia, não sei o quê. Aí ela contou a história: não, porque meu filho anda com mais companhia, não sei o quê. Eu já sabia a história do menino, que já tinha me contado. Você tem que o menino era um terror. Eu falei: mas senhora, é melhor deixar o seu filho preso. Mas pastor, o senhor está afastado de Deus. Mas minha irmã, quem sabe lá ele vai refletir e vai consertar a vida dele. Não, pastor, o senhor está errado, tem que tirar o meu filho. Saiu bravo. E ela conseguiu tirar o menino ele estava apreendido. O que aconteceu? Esse menino completou 18 anos, se tornou um traficante da pesada. Esse menino hoje está preso. Ele já pegou mais de 10 anos de cadeia em umas sentenças que ele já foi condenado. E ela um dia mandou para o filho e falou: pastor, se eu tivesse te ouvido aquele dia, se eu tivesse deixado meu filho pagar um pouco ali naquele lugar, talvez ele não estava hoje onde ele está. Então, mas que Deus pode reciclar as coisas. Nós aqui queremos transformar as coisas naquilo que Deus não está querendo. Nós queremos dar um jeito para Deus. Algumas mulheres falam assim: pastor, se Deus fizesse isso, meu marido se convertia. Se Deus fizesse desse jeito, meu filho se convertia. Se Deus trabalhasse assim, ia dar certo. Nós muitas das vezes estamos querendo dar um jeitinho para Deus trabalhar. Nós queremos ensinar, mas a Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. A Bíblia fala que a multiforme sabedoria de Deus, ela excede todo entendimento. Quem poderia pensar que José, que foi levado, escravo vendido pelos irmãos, preso na cadeia, 7 anos preso, iria se tornar governador do Egito, só abaixo de Faraó? O que Deus fez? Deus reciclou e transformou um problema em bênção. O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego? Daniel, entraram escravos na Babilônia, e a Bíblia diz que Deus os exaltou e os tornou como príncipes, governadores das províncias da Babilônia.
Meus queridos, você precisa aprender a confiar em Deus. Fala para quem está do seu lado, você. Mas fala com vontade, você precisa aprender a confiar em Deus. O nosso Deus transforma as perdas em lucros. E às vezes Deus vai permitir uma perda material para te dar um lucro espiritual. Mas nós trabalhamos da seguinte forma, né? Se eu tiver uma perda espiritual, mas se eu tiver um lucro material, tá bom. Mas o apóstolo Paulo não pensava assim não. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3. O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Filipenses 3, de 7 a 8. Coisa maravilhosa, né? O lucro espiritual, ele é melhor do que a perda material. Talvez você está perdendo, você sentiu que você perdeu algo material, mas você pode ganhar no campo espiritual, porque a Bíblia diz que nós buscarmos a Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Mas primeiro eu tenho que buscar a Deus, buscar a sua justiça. Gente, esse buscar aqui envolve uma intensidade. É a intensidade que procura um tesouro e acha. Se você buscar de todo o coração, se você buscar a justiça de Deus de todo o coração, Ele vai transformar tudo na sua vida. Às vezes, não dá nem para fazer aquela oração bonita, né? Você sabe como é que é a oração bonita? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí começa a oração, né? Às vezes você está como Pedro, né? Pedro está andando sobre as águas, daí o tempo dele faz uma oração bonita, diz: Deus, socorre-me. Às vezes a gente faz a oração de Pedro, está afundando, não dá tempo. Mas Deus é sempre socorro bem presente no meio da angústia. Meus queridos, o ouro se refina no fogo. Deus não desperdiça as circunstâncias negativas. Ele transforma tudo. Nosso Deus é um Deus que recicla. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus pode transformar isso em bênção na sua vida. Talvez você está perdendo, você perdeu, mas Deus vai transformar isso em bênção. Talvez agora você não está vendo. José na prisão, ele poderia não estar vendo. Daniel na cova dos leões, talvez ele não estivesse vendo. Davi, quantos homens de Deus? Mas Deus estava vendo. Você sabe qual é o segredo? É no meio do problema você falar: Senhor, o que eu faço agora? O que eu faço, Senhor? O segredo é esse. Não é ficar questionando por quê? Por que eu estou passando por isso? Sempre fui bonzinho, sempre ajudei todo mundo, eu sempre fiz o certo. Não é isso. Isaac poderia ficar, mas Senhor, a promessa não era para Abraão, não era essa promessa para mim. A questão não é essa. A questão é: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aonde eu estou? Qual é o seu projeto para mim? E aí, meus queridos, você vai poder falar como Paulo lá na prisão, dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil falar isso na prisão? Não é. É fácil falar isso no leito do hospital? Não é. Mas quando você entende a mente de Deus, Deus recicla um problema e transforma em bênção, aí sim você pode falar. Vamos repetir? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar? Fique de pé. Vamos falar com Deus. Talvez você está passando por um problema agora. Eu queria te convidar, você que está passando por uma luta, por uma dificuldade, que você viesse aqui à frente. Talvez você não está conseguindo ver Deus agindo na sua vida